Oi, gente, boa tarde, bem-vindos de volta ao canal. Como que vocês estão? Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente. Vamos ter um bate-papo aí de mulher pra mulher, vamos conversar um pouquinho, tá? E eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu tava pensando se eu trazia ou não trazia, né? Falando sobre o Implanon, que eu fiz a retirada do meu Implanon. Mas eu vi, gente, que eu acho que é muito importante eu trazer esse vídeo pra vocês. Assim a gente conversa, troca experiências aqui nos comentários. Então, eu achei muito importante, porque às vezes você vai colocar, vai retirar, então eu vim decidir trazer a minha experiência, tá bom? Então, deixa seu like e vamos para mais um vídeo, tá? Gente, então, hoje eu vim conversar com vocês sobre uma coisa que eu queria ter feito há muito tempo, mas eu tava esperando. Eu acho que tudo tem um momento certo para as coisas acontecerem, né? E chegou o momento, gente, eu fiz a retirada do meu Implanon, tá? O braço tá meio roxinho, aqui tem um pontinho, pra você que tem gastura, é só você passar, tá? Vocês não vão ver com tanto detalhes, mas eu fiz a retirada, ó. Tá vendo? Aqui tem um ponto, gente. O braço tá meio roxo ainda, né? Meio roxinho, porque pra tirar foi bem mais complicado que colocar. Mas assim, aquele complicado muito simples também, nada demais, viu, gente? Então decidi contar minha experiência para eu, inclusive, eu estou até com ele. Ó, um negocinho de 4 centímetros mais, que pra mim fez um estrago, viu, gente? Então vou contar minha experiência e conversar um pouquinho com vocês, tá? Ele é flexível, já vou até mostrar pra vocês. Aqui tem um pouquinho de sangue, que fez a retirada lá, ó. Mas ele é bem flexível. Até pedi pro ginecologista, né? Eu falei, você me dá? Ele falou, não, é todo seu. Ó, gente, é bem flexível, às vezes, pra quem tem curiosidade, né, de saber, tá vendo? E ele é injetado no nosso braço. Ele tava, gente, nessa posição aqui, ó, em mim. Nessa posição mesmo. Eu senti o Implanon, né? De vez em quando eu queria certificar que ele tava no lugar, então eu ia lá, eu mexia, eu tocava, sabe? Ele ficava bem aqui mesmo, bem aqui, então eu conseguia sentir muito direitinho. Então, gente, ó, um detalhe, tá? Antes de mais nada, o que eu vou contar aqui é a minha experiência, tá bom? Então isso pode variar muito de mulher pra mulher. É a minha experiência, eu não vou colocar na cabeça de ninguém pra não colocar o Implanon, pra retirar, não. É a minha experiência e eu sei que a minha experiência pode ajudar você, mulher, aí do outro lado. Então eu quis trazer a minha experiência, o meu lado com o que eu tive durante esses 2 anos e 8 meses de Implanon, tá? Gente, eu desde muito nova, né, desde quando eu casei, vamos voltar lá no início, eu uso anticoncepcional. Então aí com meus 16 anos eu já comecei a fazer uso, foi quando, né, eu casei com meu marido, né? Então, gente, assim, a gente é muito nova, e eu tava até pensando esses dias o quanto hoje tudo tá tão evoluído, né? Hoje uma criança de 10, 12 anos, ela sabe tanta coisa da vida, gente. E lá na minha época não, com 13 anos eu ainda brincava de bonequinha, pra vocês terem noção. Então, muita, né, muitas coisas a gente viu aprender hoje, até nossos pais, depois de velhos terem os filhos, hoje eles ainda estão aprendendo, né, e passando pra gente. Então, ali, o que eu tinha ao meu alcance era tomar pílula, né, anticoncepcional, né? Na época, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu tomava ciclo 21, tá? Era a pílula que eu tomava. E eu tomei, gente, até engravidar do Lucas, né? O Lucas foi planejado, a gente queria ter filho, eu quis ter filho muito novo, então eu tive o Lucas. Então, eu evitei até o Lucas. Depois de 1 ano de casada, o Lucas veio. Então, eu fiquei tomando pílula durante todo esse tempo. Veio o Lucas, né? Então, assim que o Lucas nasceu, eu voltei pra pílula de novo. E fiquei, gente, até os 8 anos do Lucas, né? 8 anos de anticoncepcional de novo, isso na pílula. Só que nesses 8 anos, eu fiquei tanto com a pílula quanto a injeção. Eu tomava injeção, gente, a cada 1 mês. Agora, eu não lembro o nome da injeção que eu tomava, só sei que eu ia na farmácia, né? Eu comprava na farmácia e lá mesmo, o farmacêutico, né? A pessoa lá, ela aplicava, né? No meu bumbum, né? Isso era todo mês. Tinha de 1 mês e tinha de 3 meses. Eu optei a de 1 mês pra mim não esquecer. Então, vai que com 3 meses eu esquecesse de tomar essa pílula. Então, gente, não falhou, né? Eu nunca engravidei nesse período, sempre foi tudo muito certinho. A menstruação ali era regulada, lógico, eu sabia de todos os efeitos colaterais que eu tinha ali, eu tinha muita ânsia de vômito e passou. Aí veio, tirei, né, a pílula anticoncepcional pra engravidar do Arthurzinho. Engravidei do Arthurzinho e ganhei o Arthurzinho. Gente, no mesmo dia que eu ganhei o Arthurzinho, isso foi em 2022, né? 3, 4, isso, 2022. O Arthurzinho, gente, nasceu em 6/1 de 2022. E no mesmo dia eu coloquei o Implanon, né?
a equipe lá médica já estava conversando, né, nos meus pré-natais. Eu ganhei o Arthurzinho pelo SUS, então perguntou se eu queria ter, se eu queria colocar o Implanon, né? Isso ele me deu algumas opções, como o DIU, como o DIU de cobre, tem o DIU de Mirena também, e o Implanon. E eu falei, gente, por que não Implanon, né? Vai injetar ali no meu braço, eu vou ficar despreocupada 3 anos, e por que não? Eu acho que vou dar essa chance, né? O que eu não queria mesmo era de ficar ali tomando injeção de 1 em 1 mês, tomar pílula anticoncepcional todos os dias, e se eu esquecesse, né? Como tinha caso de eu esquecer. Então eu decidi, optei, né? Tudo lá no hospital, assinei todos os papéis e coloquei o Implanon. Gente, daí pra baixo foi só ladeira abaixo. Vocês não têm noção da minha experiência, gente. Foi muito difícil. Eu ansiei pra chegar dia 10, foi dia 10 agora que eu fiz a retirada do Implanon. E, gente, eu tava ansiando pra chegar esse dia, vocês não têm noção. Tava passando por um ginecologista, né? E chegou o dia, gente. Como eu ganhei o Arthurzinho pelo SUS, então lá mesmo eu fiquei com porta aberta, né? Em relação ao Implanon. Então eu fiz a retirada lá no próprio hospital, onde eu ganhei o Arthurzinho, né? Que já tava tudo lá certinho, minhas fichas e tudo mais. E para retirada foi bem simples, gente. Para colocar também foi bem simples. Para colocar foi, né? Eu coloquei um dia depois que o Arthurzinho nasceu ainda no hospital. A gente toma anestesia local, né? E vem tipo uma maquininha desse tamanho e eles injetam o Implanon, né? Dá ali, espera um pouquinho a anestesia fazer efeito. Eles vêm, injetam, nosso braço fica sempre nessa posição. A ginecologista, né, no caso foi a obstetra, que fez o parto do Arthurzinho, injetou, né? Eu fiquei com o meu braço enfaixado, acho que 2 dias, não me lembro. Eu ainda fiquei, acho que coisa de 1 semana com o meu braço um pouco roxeado e passou. Pra retirar, que é mais complicadinho, mas foi coisa de 10 minutinhos, né? Também tomei anestesia local. Aí ele vem com bisturi, ele faz um corte, acho que fez um corte de 1 centímetro, 1,5 centímetros mais ou menos. E vem, gente, tirando. Eu não senti dor, mas eu senti aquele mexido no meu braço, né? Tinha 2 pessoas fazendo a retirada. Graças a Deus não tem dor, mas a gente sente mexendo, borbulhando e dá uma agonia. Aí começou a escorrer sangue, eles vinham limpando e puxou. Tanto é que aqui nessa pontinha é onde eles fez a retirada, puxou, pegou e puxou, né? E como foi esse tempo com o Implanon? Que efeitos colaterais que causou no meu corpo? O que eu percebi com o Implanon, né? As mudanças que eu tive que foram para piores do que para melhores, né? Tudo que eu vou falar aqui foi minha experiência, só que eu fui ver alguns vídeos no YouTube, né? Até no próprio Google mesmo, pesquisando muito. Gente, a minha experiência às vezes foi totalmente diferente da experiência das outras mulheres, né? Eu vi que o Implanon chega a dar muita espinha no rosto. Eu não cheguei a dar espinha, mas eu cheguei a dar muito carocinho, assim, nessa parte da testa. Aqui vocês não vão ver que eu passei uma base bem tranquila. Mas eu tenho muitos carocinhos pequenininhos, assim, nessa parte. E se você sentir a minha pele assim, eu sinto muito carocinhos, né, na minha pele. E eu fui ver algumas mulheres que chegou a dar espinha, gente, pelo corpo inteiro, né? Nas costas, assim, nessa parte do seio e no rosto, tá? Lembrando que o Implanon, ele tem duração de 3 anos. Ele é um dos métodos mais seguros que tem, vocês acreditam? A cada 10 mil mulheres, 2 mulheres engravidam. Então, assim, é muito raro de acontecer uma gravidez com o Implanon. Ele tem essa duração aí de 3 anos, então isso, né, é o que leva muitas mulheres a colocar o Implanon. E assim, gente, é a minha experiência de 2 anos e 8 meses, tá? Eu ia completar 3 anos agora em janeiro, né? Então, dia 6 de janeiro ia completar 3 anos. E eu vi relato de mulheres que engordaram muito. Eu vi relato de mulheres que ficaram a menstruação totalmente desregulada, né? Menstruando aí às vezes até 20 dias no mês, né? E muitos outros casos. A minha experiência, gente, em relação à menstruação. A minha menstruação sempre foi regulada com os outros anticoncepcionais. Sempre tinha ali o dia certo de vir. Às vezes eu ficava ali aquele ciclo de 3, 4 dias, né? E com o Implanon foi totalmente diferente. Eles prometem assim, né, gente? É a probabilidade, isso vai muito de organismo para organismo. Que com 6 meses a sua menstruação regula. Aí tem mulheres que não menstruam mais. E não foi o meu caso, gente. Foi totalmente diferente. Mês retrasado, pra vocês terem ideia, eu cheguei, gente, a ficar no período menstrual durante 3 vezes. Menstruava, ficava ali 3, 4 dias, ficava 2, 3 dias boas e menstruava novamente. Isso, gente, foi o mês inteiro. E então, totalmente desregulada a minha menstruação depois do Implanon, foi de ladeira abaixo, gente. Não tinha dia certo, não tinha
Pra vocês terem noção, eu ficava até uma semana menstruada. Então, o quanto isso era ruim pra mim. Eu passei, gente, a ter muita queda de pressão, a ter muito mal-estar, muita fraqueza. Eu sempre tive a pressão um pouquinho mais baixa, só que depois do implante eu percebi que teve uma piora. E assim, ó, o ginecologista, né, o meu ginecologista até falou, Vanessa, eu acho que isso não tem nada a ver com o implante, não. Mas não tem quando você lá no fundo, você sente que tem um pouquinho, sim, que favorece um pouquinho, gente, porque isso é uma bomba de hormônio no nosso corpo, de testosterona no nosso corpo. Então, vocês imaginam isso liberando ali durante 3 anos, gente. É muita coisa. Eu comecei a sentir muitos desses sintomas. Uma coisa que eu também comecei a observar no meu corpo, sempre que eu tô fazendo os exames de sangue, a minha vitamina D, gente, sempre tava vindo muito baixa. Eu sempre percebi que eu tava sempre com muita falta de baixas vitaminas. Inclusive, o dia 16 agora eu tenho um médico pra ir, né? Eu vou até pedir pra fazer um check-up, né? Depois que eu te retiro o Implanon. Porque se eu tiver de suplementar alguma coisa, eu quero suplementar pra me dar força novamente, gente. Porque assim, eu me sinto muito fraca, muito indisposta, sabe? A minha indisposição, assim, a disposição é como se eu não tivesse mais. E quando tá muito calor, muito quente, gente, é que eu fico indisposta mesmo, pra você ter noção, até pra fazer coisas do dia a dia, eu não consigo, sabe? Outra coisa também que eu percebi muito foi a falta de líbido, sabe? Eu acho que isso foi um ponto bem negativo. Eu não sei se isso favoreceu, eu creio que sim. Então, foi um dos pontos, né, que também foi. Eu fui sempre, tudo marcando isso, viu, gente? Me avaliando, conhecendo meu corpo, então eu fui vendo isso. Outra coisa também, gente, que foi assim, uma das principais causas de eu querer retirar o Implanon quanto antes. Foi, gente, que o meu humor, ele mudou da água pro vinho, sabe? E eu fui ver alguns relatos de mulheres que esse é um dos pontos em que mais atinge as mulheres que usam Implanon. O humor, né? O estresse. Eu fui ver até casos de mulheres que chegaram a desencadear até uma depressão, gente, por causa, né, disso. Então é muito sério, né? E, gente, assim, o meu humor mudou da água pro vinho. Muito nervosismo, muito estresse com coisas pequenas do dia a dia, com coisas simples, banais do dia a dia. Eu falei, não, gente, isso não é normal. Essa mudança de humor que eu tô, esse estresse, esse nervosismo, isso não é de mim. Então, gente, eu fui me avaliando e eu tenho certeza que foi por conta do chip. Então, eu acho que foi um ponto, foi assim, o ponto que mais me pegou, gente. Eu poderia aguentar ficar com a menstruação assim um pouquinho desregulada, né? Mas, gente, nesse ponto me pegou demais. Vocês podem até falar, Vanessa, com tantos outros sintomas, você pensou nisso? Eu falei, sim, gente. Esse foi um ponto, assim, bem negativo pra mim, né? Então, gente, essa foi os sintomas que eu passei a ter com o Implanon, né? E você fala assim, que qual é a mulher que não quer ter seu ciclo, né? O seu ciclo menstrual ali certinho, né? Então, isso é muito ruim pra gente, que a gente não consegue nem saber que dia que você vai, sabe, gente? E assim, antes de anteceder a menstruação, a mulher fica naqueles dias mais estressada, mais sensível, mais nervosa. Eu percebi que era por conta do chifre, por quê, gente? Porque era o mês inteiro. Eu falei, gente, não é normal. Então foi ao ponto que eu fui observando em mim, sabe? Então, esses foram os sintomas, né, que eu passei a ter depois do Implanon. Eu fiz a retirada dia 10 agora de setembro, né? E vou começar a observar o meu corpo. E eu tô muito feliz, eu até compartilhei uma fotinha lá no Instagram, né, gente, que eu fiquei muito feliz. E o maior sentimento que eu tive foi de eu me senti, gente, aliviada. Não tem quando você parece que você tira um peso de dentro de você, foi isso depois que eu retirei o Implanon. Eu me senti muito aliviada, muito leve, porque era um sonho retirar o Implanon, né? Eu queria de fato tirar o Implanon. Gente, e se vocês me perguntavam, Vanessa, qual o método que você vai usar a partir de hoje? Gente, nenhum. Eu vou dar entrada na minha laqueadura, ou o Léo fazer uma possível vasectomia, né? A gente já conversou sobre isso, então é mais provável que ele faça a vasectomia do que eu faça a laqueadura, mas a gente já tá encaminhando os dois, porque o que tiver um espaço ali já faz logo de imediato. Eu acho que é mais fácil pra ele do que pra mim, por questão mesmo assim, né, gente, da rotina, da vida, de tudo, e a mulher já sofre tanto, né? Então, ele tá aberto a isso, ele tá aberto, então, nós não pensamos em ter mais filhos, o Arthurzinho, o Lucas já tá de bom tamanho, já tá ótimo, então a gente não pensa em ter mais filho. Se eu for fazer a laqueadura, não é uma decisão que eu vou me arrepender, já é uma decisão pensada, né, desde quando o Arthurzinho nascer, que a gente para nos 2 meninos, então, é uma opção, né, então até lá a gente vai cuidando de uma maneira extrema, né, cuidando ao máximo, que vocês sabem, né,
Então a gente vai se cuidando ao máximo pra não, né, gente, ter uma gravidez aí indesejada, né? Porque eu quero me sentir livre. Já são 12 anos tomando anticoncepcional, essas bombas, esses hormônios no meu corpo. E esse ano, gente, foi assim um pontapé inicial pra mim não querer mais. Eu quero viver livre, livre. Eu não quero ter mais nenhum tipo de hormônio no meu corpo. Eu quero me sentir aliviado, eu quero que meu corpo respire, eu quero que ele trabalhe por si só, eu quero que ele seja natural. Natural, quando fala assim, gente, é livre dessas coisas, sabe? Então, eu não quero mais. Eu quero viver livre. Então, eu quero que meu corpo respire. Gente, se a gente for ver tantos casos de mulheres que o anticoncepcional, né, que tá ali liberando o hormônio, tantos casos de trombose, até de câncer de colo de útero. E a gente, mas foi por quê? Foi genético. Quando a gente for ver, já estão tantos anos ali, né, tomando anticoncepcional. Isso aqui, gente, não é um alerta pra você, eu vou deixar de tomar anticoncepcional. Não, gente, viva a sua vida. Essa é a minha experiência. Essa é uma decisão conjunta entre mim e meu marido de não querer ter mais filhos, de fazer uma laqueadura, fazer uma vasectomia. É uma decisão minha de me ver livre de anticoncepcional, de hormônio, dessas bombas no meu corpo. É algo que eu não quero mais. Gente, hoje tá muito fácil você fazer laqueadura. Antigamente era muito difícil. Hoje tá sendo muito fácil. Você pode ter o seu postinho de saúde do seu bairro, né? Planejamento familiar, falar com o assistente social, falar que você deseja fazer sua laqueadura. Então hoje tá mais fácil. Demora um pouquinho ali até chegar o dia, mas tá mais fácil. Até pro homem fazer a vasectomia também, né? Então isso é uma decisão que você tem que tomar. Agora, se você quer tomar anticoncepcional, colocar um Implanon, se você quer tomar DIU, colocar o DIU, se você quiser tomar pílula, gente, também fica à vontade, né? Isso é uma decisão sua, você e sua família e seu marido, né? Então, daqui pra frente, né, gente, a gente vai conversando mais ao longo dos vídeos. Eu quero ir conhecendo meu corpo, agora vai ser um novo processo, né? E foi bom porque no dia que eu retirei o Implanon, um dia antes, a minha menstruação desceu. Então é bom que agora eu sou péssima, gente, pra essas coisas, mas eu vou tentar ter um controle aí pra ver se vai regular de novo, passar a conhecer meu corpo, né? Período festa, essas coisas tudo demais. Me conhecer novamente, né? Porque foram longos 12 anos e eu quero respirar agora. Então, eu tô muito feliz, tô muito aliviada. Então, eu queria compartilhar com vocês. E a minha experiência, gente, não tem nada a ver com a experiência de outras mulheres, tá? Eu acho muito válido falar sobre isso aqui. Porque os vídeos que eu fui ver no YouTube, tem mulheres que são super realizadas com o Implanon. Eu fui ver um caso de uma que ela tá com já é o segundo Implanon dela, que tem duração de 3 em 3 anos, né? Então já é o segundo. Ela falou que a pele dela, gente, melhorou. Ela tinha muita espinha, ela falou que a pele dela simplesmente parou de dar espinha. Um dos fatores do Implanon que eu tava vendo que mais afetava as mulheres era engordar. Muitas mulheres engordavam. Ela falou, gente, que ela ficou no corpo dela normal. Alteração de humor, estresse. Ela falou que não teve nada disso no organismo dela. Totalmente ao contrário, gente. Ela falou que foi tão boa a experiência que ela teve, né? Inclusive em relação à menstruação, foi tudo tão certinho que ela decidiu colocar novamente. E só que assim, isso é a minoria, pelo que eu fui ver, gente, isso é a minoria. As pessoas, elas falam mais mal do que bem, né? Mas isso vai depender muito do seu corpo. Eu não tenho uma chave de falar, a pessoa tal vai colocar o Implanon e ela não vai se dar. É muito diferente, sabe? Eu vou dar a experiência da minha irmã Márcia, que ganhou o Olive agora. Inclusive, gente, o Olive já foi liberado ontem do hospital, ele tá em casa, graças a Deus. Ela colocou o DIU e o corpo dela rejeitou. Ela passou muito mal. Ela não pode nem tomar anticoncepcional e nem colocar DIU. O corpo dela não aceita nenhuma dessas coisas. Então, gente, ela teve que fazer a laqueadura. Ela laqueou no dia que ganhou o bebezinho dela. Então, isso é muito de mulher para mulher, né? As experiências são cada um. A gente vive, cada mulher vive a sua experiência ali normal, né? Mas o que eu queria realmente era isso, sabe? Me ver livre, ter saúde mesmo. Vamos ver como é que vai ficar a alteração de humor, menstruar regular aí a menstruação, né? Eu só quero me sentir bem. Vou repetir uns exames, porque se tiver de suplementar vitaminas, vou ter que suplementar. Eu acho até bom, né, isso. E eu acho muito importante isso, gente, né? Então eu queria conversar com vocês, falar essa experiência que eu tive, de mulher para mulher mesmo, papai de mulher para mulher mesmo, tá? Então é isso, gente, é isso. O vídeo de hoje foi isso. Contei minha experiência pra vocês, mostrei o Implanon como que é, né? Ele vai liberando isso aí, gente, dos longos 3 anos. Então vocês imaginam. Ai, ai, Deus, eu tava até falando pro Léo, eu não vejo o dia de chegar, sabe? Eu não... Gente, eu tava mais ansiosa pra chegar o dia do que o dia do meu aniversário, vocês acreditam?
E eu tirei um peso assim tão grande de mim, gente, que eu tô me sentindo muito feliz, muito realizada. Mas também tô com um pouco de medinho, porque até chegar o dia, né, da possível vasectomia ou minha laqueadura, a gente tem que se cuidando muito, né? Mas é isso, gente. Deixa aqui as dúvidas de vocês. Lembrando que eu não sou ginecologista, eu não sou nada. É minha experiência de dona de casa, a vida que eu tô vivendo mesmo, viu, gente? E se vocês puderem deixar aqui a experiência de vocês, os métodos que vocês usam, o que vocês, né? Vamos conversar aí de mulher pra mulher, eu amo ter vocês aqui comigo. E é isso, e nos demais vídeos vocês vão ver aí, tá? As coisas acontecendo. Eu queria realmente trazer esse vídeo porque pode ajudar. Uma mulher que seja vai ajudar, então isso é muito importante pra mim. Então, ao longo dos demais vídeos aí, vocês vão ver a vida aqui de lá, a vida de cá, né? A rotina, tudo acontecendo, viu? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!